Agora eu tenho a alegria de convidar a professora Gina Vieira, da Secretaria de Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para uma fala sobre transformação social e as múltiplas infâncias. Professora, a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Nesse momento tão especial, né? Eu considero um momento histórico em que a gente vai ter essa plataforma, né, para disponibilizar essas informações tão relevantes. E eu queria aqui pedir licença para vocês para fazer a minha fala trazendo alguns slides. Espero que eles nos ajudem a ilustrar a minha fala. Eu defini como tema da nossa conversa transformação social e múltiplas infâncias. Eu trago aqui, eu que sou apaixonada por histórias de mulheres inspiradoras, trago aqui para vocês a fala da Maria Montessori, né, que fez tantas contribuições à pesquisa sobre a infância, e ela diz que se realmente colocarmos a criança no centro, e não apenas por meio das palavras, tudo muda para sempre. E aí eu queria compartilhar um pouco da minha história com vocês, nesse sentido de dizer o quanto, quando a gente apoia a criança, a infância, a gente consegue uma transformação social grandiosa. Queria começar falando para vocês sobre o seu Moisés, meu pai, um homem que nunca conseguiu aprender a ler e escrever, que buscava uma vida melhor, como todos nós brasileiros, e migrou para o Distrito Federal, buscando melhores condições de vida. Quando o seu Moisés chegou aqui no Distrito Federal, ele conheceu a dona Djanira, minha mãe, uma mulher nascida na zona da Mata Mineira, que só estudou até a 4ª série primária, quando frequentou o Mobral, já adulta. E esse encontro entre o seu Moisés e a dona Djanira deu tão certo que trouxe à existência a minha família, essa família bonita que aparece aí. Nós somos 8 filhos ao todo, dos quais 6 vingaram, né, como a gente diz lá no Nordeste. Eu costumo dizer que para o seu Moisés e dona Djanira, né, um homem não alfabetizado, uma mulher que nos contava que aos 8 anos de idade, no lugar de darem um livro para ela, deram uma enxada para ela capinar, pessoas que tiveram tantos direitos negados, para eles criar seus filhos era um grande desafio. Eu costumo dizer que eles tinham que ter muita fé, muita coragem e uma bicicleta, porque era em cima dessa bicicleta, vendendo um produto chamado bolachão, que o seu Moisés garantiu o nosso sustento. É claro que as nossas condições de vida eram muito precárias. Essa foto é uma foto do nosso Natal mais incrível, né? Foi um Natal muito especial, porque a gente teria pudim de leite moça e Coca-Cola para beber. Era algo que a gente só podia experimentar uma vez por ano. Mas o meu pai e minha mãe, eles tinham um compromisso extraordinário com a nossa garantia do direito à educação. Eu lembro da minha mãe dizer que, ainda que isso nos custasse passar fome, ela não ia permitir que nós não tivéssemos acesso à escola. E ela criava 1000 estratégias, né? Eu lembro que a gente tinha uma horta no fundo do quintal para complementar a nossa alimentação. O fato da minha mãe ter estudado até a 4ª série, ainda que adulta, fez uma diferença enorme, porque ela era uma mulher que buscava informação para qualificar a sua atuação como mãe. Então, eu lembro dela fazendo cursos no posto de saúde sobre a multimistura, sobre como evitar uma possível desnutrição. Eu lembro da dona Djanira resistindo bravamente a uma prática que era muito naturalizada na nossa comunidade, que era quando as crianças atingiam uma certa idade, elas eram, as crianças negras, né, as meninas negras especialmente, eram convidadas a realizar trabalho doméstico. E a minha mãe batia o pé a essa prática e dizia que o objetivo dela era que nós frequentássemos a escola. E isso, essa narrativa do meu pai e da minha mãe, me fez ser essa criança representada aí na foto. Uma criança absolutamente apaixonada pela ideia de frequentar a escola. O problema é que, quando eu entrei na escola, eu já era uma criança muito marcada pelo racismo, e depois de pouco tempo na escola, eu percebi que o racismo também se apresentava ali. Essa sou eu 1 ano depois de imersa na escola. Se vocês olharem bem,
há uma diferença significativa, né, entre a criança que entrou na escola cheia de esperança, acreditando na narrativa do meu pai, de que a escola me daria superpoderes, e a criança, um ano depois na escola. E aí, um ano na escola me mostrou que havia um tratamento diferenciado para crianças negras e para crianças brancas, né? O racismo foi me silenciando, foi me fazendo me tornar uma criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento, e uma criança que, embora quisesse muito aprender e decidisse ficar na escola resistindo a tudo isso, eu decidi que seria invisível, porque eu imaginava que, sendo invisível, eu conseguiria sobreviver às agressões que eu sofria. Eu fui para a segunda série sem saber ler e escrever, até que eu conheci a professora Creuza Pereira dos Santos Lima, uma professora extraordinária, que um belo dia, apesar de todos os esforços para eu ser invisível que eu fazia, ela me chamou até a carteira dela. Eu imaginei que ela me daria uma bronca, que ela fosse me constranger diante da turma, que ela tivesse descoberto que eu não sabia ler. E, para minha surpresa, quando eu cheguei até a carteira da professora Creuza, ela me colocou no colo, ela acreditou que eu pudesse aprender, ela me ajudou a ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma, e ela me deu um sonho. Ali no colo da professora Creuza, depois que ela me abraçou, me acolheu e me fez sentir parte da escola, eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora, porque não deve haver no mundo nada mais importante do que o que essa professora fez por mim. E, de fato, aquilo se tornou o meu projeto de vida, e aos 17 anos, né, eu já estava formada professora, numa época em que a gente cursava o magistério. Trabalhei uma década dedicada à primeira infância, à educação infantil, às séries iniciais. Depois eu fui trabalhar com adolescentes, e quando eu fui trabalhar com adolescentes, eu percebi que os adolescentes viravam as costas para a escola. Eu adoeci em função disso, porque a minha crença na educação era uma educação que transforma, que mobiliza e que engaja o estudante. Eu tive uma depressão muito forte, que me fez perceber que eu tinha que ressignificar a minha prática pedagógica se eu quisesse reconfigurar os vínculos com o meu trabalho e fazer um trabalho que promovesse a aprendizagem. Eu não me tornei professora apenas para ter um emprego, eu me tornei professora porque eu queria me sentir útil, me sentir agente de transformação. E eu comecei a mudar a minha prática pedagógica e, inclusive, me aproximei dos meus estudantes usando as redes sociais como ferramenta pedagógica. E, nesse sentido, um belo dia, usando as minhas redes sociais, eu me deparei com um vídeo produzido por uma menina de 13 anos, onde ela se apresentava dançando de maneira muito erótica, né? Ela colocou uma roupa que expunha o corpo dela, escolheu uma música que desqualificava as mulheres e dançava de maneira muito sensual. Aquilo me incomodou, porque eu fiquei me perguntando os riscos aos quais aquela menina se expunha. Poderia ter o vídeo usado para alimentar um site de pedofilia, um site de pornografia. Eu decidi interferir em relação àquilo, fiz uma pesquisa, descobri que aquele comportamento tem nome, chama-se sexting, e está relacionado ao fato de que a nossa cultura é marcada por tecnologias de gênero. O que seriam essas tecnologias de gênero? É tudo que compõe a nossa cultura, de brinquedo a contos de fada, jogos de videogame, que colaboram para comportamentos de homens e mulheres marcados por diferenças, né? Então, para as meninas, a gente oferece brinquedos que reportam ao trabalho doméstico, a fazer comida, a cuidar da casa, e para os meninos, a gente oferece brinquedos que falam sobre ser super-herói, ter força, coragem. Para as meninas, a gente oferece muitas vezes só bonecas, como se o único papel que elas pudessem exercer tivesse relacionado à maternidade. Os meninos a gente educa para a aventura, para explorar o mundo, para conhecer o universo. A gente tem contos de fadas que ensinam para as meninas que relações abusivas como a Bela e a Fera são naturais. A gente tem contos de fada como o da princesa Ariel,
que diz para as meninas que para viver um grande amor elas têm que abrir mão da sua voz, e a gente tem na nossa cultura uma representação hegemônica de mulheres objetificadas. Os modelos de condutas que são apresentados para as meninas, eu lembro que na minha infância o que mais aparecia na mídia para mim como referência era chacretes, Gretchen, tiazinha, feiticeira, mulher melão, loira e morena do tchan. Essa é uma forma de dizer para as meninas que esse é o papel que elas podem exercer. Ou ainda, a gente tem uma representação do casamento como um prêmio, né, como grande projeto de vida. Não que as meninas não possam se casar e ter filhos, né? Eu sou casada, tenho filhos, mas é uma tragédia quando a gente diz que elas só podem fazer isso. E é uma tragédia maior quando isso é dito para meninas em situação de vulnerabilidade, onde são reduzidas as perspectivas de vida. Isso faz, inclusive, com que o Brasil seja um país campeão em gravidez na adolescência, isso faz com que o Brasil seja o 5º país no mundo em casamentos infantis. E assim como essa cultura marcada por uma lógica patriarcal e machista prejudica as meninas, ela também prejudica os meninos, porque ela constrói uma representação de masculinidade onde ser homem está relacionado a embrutecer consigo mesmo, embrutecer com o mundo, não se responsabilizar pelos filhos, não apoiar a mulher no trabalho doméstico. Então, meu raciocínio foi, se a gente está numa cultura que apresenta modos simbólicos que subalternizam as meninas e educam, né, as meninas para os meninos para masculinidades tóxicas, e se a gente apresentar outras referências a partir das quais eles pudessem se inspirar. Assim surge o projeto Mulheres Inspiradoras, que tem como princípio a ideia de que nós precisamos apresentar para meninos e meninas referências de mulheres que transcendam essa lógica que reduz mulheres a objetos sexuais. E aí a gente propôs, primeiro, a leitura de 6 obras escritas por mulheres, entre essas obras escritas por meninas, como Anne Frank e Malala, e obras escritas por mulheres negras, como Carolina Maria de Jesus e Cristiane Sobral, considerando que na comunidade onde eu atuo, grande parte da comunidade é negra. Também propusemos que eles estudassem biografias de grandes mulheres, então eles estudaram biografias de mulheres meninas, né, como Anne Frank e Malala, jovens, mas também de mulheres idosas, como Cora Coralina. Estudaram biografias de mulheres brancas, guerreiras, corajosas, como Irena Zendler e Lígia Fagundes Telles, mulheres negras extraordinárias, como Rosa Parks, grandes nomes da academia, como Zilda Arnes, que lutou tanto pela infância no Brasil, a primeira infância, grandes nomes da academia, como Nise da Silveira, que reinventou a psiquiatria, mulheres quase sem escolaridade, como Carolina Maria de Jesus, mulheres que sobreviveram à violência doméstica, como Maria da Penha, nessa perspectiva de dizer para as meninas que elas podem sonhar com o que elas quiserem, sejam elas quem elas forem, mulheres negras, mulheres brancas. Mas a gente não parou por aí, nós também propusemos que os estudantes entrevistassem mulheres inspiradoras das suas vidas. A ideia é que eles refletissem sobre as mulheres que estão nas comunidades fazendo um trabalho extraordinário de defesa da infância, da educação e da vida. Quando eles conheceram todas essas mulheres que eu trouxe, eles disseram, professora, essas mulheres são incríveis, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe, para minha avó ou para minha bisavó. E aí eles entrevistaram essas mulheres, puderam conhecer detalhes das histórias delas, e o resultado foi tão extraordinário que a gente decidiu transformar esse livro Mulheres Inspiradoras, onde meninos e meninas do 9º ano do ensino fundamental contam a história das mulheres das suas vidas, mães, avós, bisavós. E aí, falando sobre o resultado do projeto, a gente recebeu o reconhecimento do 4º Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, o 8º Prêmio Professores do Brasil, fomos finalistas no Prêmio Cláudia, ficamos entre os 50 melhores projetos da Fundação Vitor Tivita, e no dia 29 de maio a gente recebeu pelo jornal a notícia de que o nosso projeto representaria o Brasil num prêmio internacional
e eu faria a minha primeira viagem internacional para Lima, Peru, representando o Brasil, dentre outros 18 projetos de países ibero-americanos como Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Chegando lá, para nossa surpresa, nós conquistamos o primeiríssimo lugar. Isso fez com que o Brasil, né, ficasse em evidência como um país que luta por uma educação alinhada aos direitos humanos, uma educação atenta à infância, uma educação que luta contra qualquer forma de violação de direitos. E aí nós chamamos, por isso, né, a atenção de um organismo internacional chamado CAF, que convidou o projeto Mulheres Inspiradoras a se tornar política pública. Então, hoje, né, na verdade, desde 2017, o projeto Mulheres Inspiradoras é uma política no Distrito Federal, está presente em 40 escolas, e ainda como resultados, eu gostaria de trazer aqui o fato de que depois de que tudo isso aconteceu, nós tivemos a oportunidade de ocupar espaço nessa mídia hegemônica, que muitas vezes colabora para a objetificação das mulheres, né? A gente pôde ocupar espaços nos jornais, na mídia, nas redes sociais, para falar que outra educação é possível, para falar que é importante prestar atenção no que o país faz com a infância de meninos e meninas, sobretudo de meninas, né, que muitas vezes são violadas, muitas vezes são levadas a realizar trabalho infantil, muitas vezes são obrigadas a sair da escola muito cedo para ajudar no sustento da família. Então, essa possibilidade, né, de falar de uma educação transformadora e comprometida com direitos humanos tem inspirado outros professores e professoras do Brasil a levarem para a sala de aula um fazer pedagógico mais humano. E aí eu queria encerrar minha fala, eu acabei perdendo aqui um pouco da possibilidade de saber da noção do tempo, porque eu não estou conseguindo olhar o chat, mas eu queria terminar a minha fala aqui com essa imagem, que eu acho que é bem representativa do poder que tem a gente firmar um compromisso de cuidado com a infância. Eu hoje estou aqui porque eu pude contar com pessoas muito comprometidas com a minha infância, né? Um pai e uma mãe que eram muito simples, não tinham escolaridade, não tinham emprego formal, mas entendiam que tinham que me garantir o direito de estar na escola, né? A minha mãe lutou para me garantir um pré-natal. Eu lembro que esse era um compromisso que ela tinha com todos os meus irmãos mais novos. Ela era uma mulher extremamente atenta, né, à nossa caderneta de vacinação. Na época nem era caderneta, era cartão. Então, parecem coisas muito pequenas, mas esse conjunto de muitas coisas, né, que essa aldeia ao meu redor fez, me fez chegar aqui, né, realizar o meu sonho de ser professora. E eu queria compartilhar com vocês essa imagem, né, traduz o meu encontro com a professora Creuza 34 anos depois dela me dar aula. Eu tinha uma pergunta guardada no meu coração e eu contei a história dela nesse livro como uma das mulheres que me inspirou na vida. E eu perguntei para a professora Creuza quando eu a entrevistei, por que, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, ela tinha me notado. Eu perguntei para ela, você olhava para mim e via essa criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento, essa criança que eu era? E ela disse, eu não via nada disso, eu só via uma criança que queria aprender. E aí a professora Creuza me ensinou uma outra grande lição, a importância da gente olhar para cada criança no que ela tem de força e de potência. Eu tinha muitas fragilidades, né? Vivia numa casa onde não havia livros, onde a alimentação não era a alimentação ideal, com um pai e uma mãe não escolarizados, mas a minha vontade de aprender me tomava inteira. E a professora Creuza teve a sensibilidade de olhar para isso. Então, o meu desejo é que essa plataforma maravilhosa que está sendo lançada hoje, que ela permita que tantas crianças com uma história parecida com a minha possam ter garantidos os seus direitos. As crianças são potencialidades, como me disse a professora Creuza. Para educar uma criança, gente, é preciso uma aldeia. A sociedade toda tem que estar mobilizada nessa causa.
Quando a gente apoia uma criança, a gente transforma a sociedade. Quando a gente apoia uma criança, a gente transforma todo o entorno ao redor dela. Então, parabéns por essa iniciativa, muito obrigada pela atenção de vocês, e eu deixo aqui o meu contato para quem quiser trocar material, tirar alguma dúvida, ou continuar nesse diálogo. Muito obrigada, um bom dia para vocês. Muito obrigada, professora. Depois de uma fala tão bela, eu diria, inclusive, que a sua fala renova as nossas esperanças e renova e reforça, na realidade, o nosso dever de cuidado, defesa e proteção das nossas crianças e da nossa infância. E, mais do que isso, eu trago aqui, inclusive, lembrando da construção do Observa, uma decisão que nós tomamos lá no início, né? É que nós queríamos trazer dados. Sim, nós queríamos trazer dados, mas nós queríamos trazer dados que demonstrassem a realidade das infâncias. São muitas as infâncias no Brasil. Então, as desagregações eram uma prioridade da nossa plataforma e, por bem, elas foram concretizadas sempre que possíveis. Então, temos dados agregados por gênero, por raça e etnia, por área rural, urbana, porque é isso, o Brasil é gigantesco, as infâncias são muitas. E, professora, você é uma mulher que inspira. Pode ter certeza, estou muito emocionada e recebi muitas mensagens aqui também emocionadas, dizendo que são muito emocionadas com a sua fala e com a sua história. Muitíssimo obrigada.